cidade é de ouro puro, e jaspe seu muro, além do rio azul. Esse doente, se o rei da Bélgica ia pessoalmente em busca de um pastor para orar pela filha, eu creio que não, ele ia mandar os servos dele. E Jairo poderia ter feito isso. Jairo poderia usar um dos servos dele para ir. Mas ele falou, não, eu estou tão desesperado, eu estou tão angustiado dentro de mim, já não tenho mais esperança para minha filha, que eu vou pessoalmente atrás de Jesus. Porque eu sei que quando ele vê o meu desespero, ele vai fazer algo por ela. E Jairo vai, e ele encontra Jesus, a história nos diz, primeiro do que a mulher. E ele fala, quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra diante de Jesus. Ele cai de joelho e fala, mestre, vai até minha casa, porque a minha filha está morrendo. E eu não posso fazer nada, só o Senhor pode. Eu tenho certeza que no momento que o Senhor tocar nela, ela vai voltar a viver. Só que aquela mulher que sofria 12 anos, ela também ouviu falar que Jesus estava passando. E ela fala assim, agora eu já não tenho mais a quem recorrer. Eu já recorri todos da medicina. Eu já estou desenganada, eu estou excluída. E a minha vida vai se esvairando e eu já não tenho mais o que fazer. E está passando tal Jesus que as pessoas dizem que cura. E eu vou escondidinha no meio do povo. Se alguém me encontrar, eu sei que eu vou morrer. Porque uma pessoa excluída da sociedade, se ele fosse encontrado no meio, ele era apedrejado por morte. Só que o desespero daquela mulher era tanto que ela não estava preocupada mais com isso. Ela não estava mais preocupada no que ia acontecer. Ela só queria encontrar o tal Jesus que tinha a possível cura para aquele sofrimento. Eu acredito que uma pessoa que já sofre há 12 anos, ele não está muito preocupado com o que os outros vão dizer. Meu Deus. E aquela mulher vai, ela se arrasta no meio da multidão. Tanto que ela toca na orla do vestido de Jesus. Ela não tocou no ombro, ela não tocou nas costas, ela não tocou na mão. Ela tocou na orla, porque ela estava rastejando no meio da sociedade. No meio daquela multidão que a oprimia. E eu vejo a primeira revelação de Deus aqui para essa tarde. Quantas vezes você se sentiu assim, rastejando no meio? Rastejando entre aqueles que te oprimem, rastejando diante de uma situação, mas você fala, não, se eu confiar, se eu tocar em Jesus, ele vai realizar esse projeto. E eu tive o meu primeiro fluxo, só que ele veio com os 2 ovários cheios de cisto, e eu tive uma hemorragia por 78 dias. Eu era uma menina de 10 anos, que por conta daquela doença eu fui excluída da sociedade. Por isso a situação da mulher do fluxo de sangue, ela me chama muita atenção. Eu fui excluída porque eu não podia ir para a escola, eu sangrava sem parar, e era como se fosse uma mulher que acabou de ter um filho. Eu me lembro que a minha mãe me levou no hospital da cidade vizinha, e eu estava sentada, eu fui para um atendimento, mas eu estava sentada, e minha mãe, eu converso muito, e a minha mãe, o triplo. E a minha mãe conversando, e eu, mãinha, porque eu sentia que toda vez que eu ia levantar, eu sentia que algo ia acontecer, mas eu chamando e ela não me ouvia. Até que num determinado momento eu não aguentei e levantei. Quando eu levantei, eu só senti algo saindo de mim e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava no pronto-socorro, já tinham tirado a minha roupa. E quando eu levantei o meu rosto na maca, tinha um monte de médicos em volta de mim, tinha tanto pedaço de sangue, que eu desmaiei novamente. E eu fiquei ali naquele hospital muito tempo internada. Tem um medicamento chamado Ergotrax, se eu não me engano. Esse medicamento, irmãos, ele é aplicado na veia da mulher quando ela tem um bebê de parto normal e ela fica com hemorragia para cortar o sangramento. É um apenas. Eu tomava 3 na veia por dia e não parava o sangramento. E eu fui definhando nesse hospital, fui definhando. Minha mãe era enfermeira do hospital da minha cidade e eu estava na cidade vizinha. E eu sentia vontade de morrer quando aplicava o medicamento, porque subia algo aqui na minha coluna, não sei, e eu vomitava muito, passava muito mal. E aí, um determinado tempo, a minha mãe falou, não, eu não vou
deixar ela aqui mais, eu vou levar ela para casa. E o médico falou, olha, a gente já fez tudo o que tinha para fazer, já não tem mais o que fazer. Minha mãe foi na cidade buscar umas roupas para mim e o hospital falou, a gente não autoriza tirar ela. Na situação que ela tá, não tem como autorizar. Minha mãe falou, não, eu vou levar. Minha mãe me tirou a força, assinou para eu sair, eles não permitiram nem que a ambulância me levasse. Porque minha mãe estava me levando contra a autorização médica, né? E eu tinha 10 anos, mas eu sempre fui muito grandona, né? E a minha mãe, tadinha, me levou de ônibus. E eu vendo a história da mulher, do fluxo de sangue, é como se voltasse algumas situações que eu vivi. Porque eu no ônibus sentada, sangue para todo lado, o ônibus lotado, eu com vergonha, porque a gente quando é jovem tem vergonha de tudo, né? Não sai na rua sem o cabelo estar ajeitado. Eu com vergonha, eu lembro que tinha uma moça sentada, deu uma jaqueta, amarrou aqui em mim. E minha mãe me carregava um pouco de tempo, parava porque não aguentava, muito pesada. E ela me levou para o hospital da minha cidade. Eu não entendi nada, porque eu achei que eu estava indo para casa, ia ver meus irmãos, meu pai. E me colocaram no quarto dos enfermeiros, né, para cuidar de mim. Mas eu só entendi tempos depois que eu tinha ido para lá para morrer mais próximo de casa, para morrer perto da minha mãe. E a junta médica do hospital da minha cidade começou com a minha mãe e falou, olha, não tem mais jeito. Tudo que a medicina podia fazer por ela aqui foi feito. Não descobrimos sequer a doença dela. Ela só sangra, o sangramento não para. Já examinamos. Eu fui examinada, igreja, por aparelhos que só mulher que já tem contato com homem é. Transvaginal, ultravaginal, essas coisas é só mulher que já tem contato com homem. Não pode ser em criança. Mas eles, tanto é que eles juntaram os psicólogos do hospital para praticamente me forçar a dizer que eu tinha sido abusada e que aquilo eu estava tendo um aborto, algo assim, porque eles não tinham explicação. E eu não, eu nunca tinha... Eu era uma criança, 10 anos, essa menininha, acredito que tem uns 10 anos, né? Era isso aí, esse mesmo poste. E foi uma pressão muito grande na minha cabeça naquele tempo, porque eu não entendia nada que estava acontecendo. E só tinha uma médica dentre os 6 do hospital, doutora Vera, que falou assim com a minha mãe, Jô, a gente não pode fazer nada realmente por ela. Mas se você tiver alguém fora daqui, na capital, tira ela daqui, quem sabe, lá em São Paulo, tem mais opções. E foi o que minha mãe fez. Minha mãe nem preocupou com o trabalho dela. Minha mãe tem 9 filhos. Achou pouco, ainda adotou mais uma, né? E aí minha mãe deixou os filhos tudo, um pela casa, outro pelo outro, para casa dos parentes, e me levou no fundo de um ônibus, deitada num colchãozinho, aqueles ônibus de excursão que tem na Bahia, tem muito, né? E quando chegou no Brás, em São Paulo, igreja, todos tiveram que descer para primeiro me limpar, porque era sangue dos pés à cabeça, para depois me tirar lá de dentro. E quando a minha tia me levou, no dia seguinte na clínica, o médico falou assim, não temos aparelho para examinar essa criança. Minha tia falou, não, ela já foi examinada de tudo quanto é maneira que o senhor possa imaginar, ela foi examinada no Brasil. E minha mãe falou assim, doutor, não importa o que você vai fazer, mas salva minha filha. E eu fui examinada, eles aplicaram um medicamento diretamente nos meus ovários, que fez com que o sangramento parasse por alguns segundos para que eles descobrissem a doença. E eu tinha ovário policístico, todos os meus ovários eram tomados por cisto. E o médico falou assim, eu estava com anemia de 85%, já estava quase uma leucemia, eu não tinha força para ficar nem sentada, era só deitada. E o médico falou assim, olha, ela vai ser curada, ela não suporta a cirurgia, não podemos operar, mas ela vai fazer um tratamento a longo prazo, porém, infelizmente, sua filha nunca vai ser mãe, ela nunca vai ter filho. Eu sou mãe de 4 filhos e tenho 2 netas. Glória a Deus. Meus filhos são filhos perfeitos. O Senhor me curou. Atenção, porque eu vivi isso. E eu era uma menina e estava excluída porque pela situação, pela saúde, porque não podia estar. Mas a mulher, ela não foi excluída por idade, ela não foi excluída porque estava só fraca. Ela foi excluída porque naquele tempo tinha que excluir, era a lei daquele lugar. Mas Jesus não excluiu aquela mulher. Jesus curou aquela mulher. E ele falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Porque quando a gente toca em Jesus, sai poder.
Isso. Às vezes a gente tem aquela impressão que Deus está operando na vida de todos, menos na nossa. A gente acha que o nosso milagre está sendo atrasado, porque Deus está fazendo na vida de A, de B, mas na nossa não. Mas o milagre da filha de Jairo vem nos chamar a atenção para algo muito especial. Qual é melhor? A cura ou a ressurreição? Qual é o maior milagre? A cura ou a ressurreição? É a ressurreição, porque já está morto. O que a gente fala? Só não tem jeito para a morte. Mas com Jesus, até para a morte tem jeito. E aí Jairo ali, Senhor, minha filha, nesse momento chega um servo de Jairo e fala assim, pode deixar Jesus ir. Não precisa incomodar mais o mestre, porque sua filha já morreu. Jairo talvez naquele momento até tenha se irado. Olha, mas aqueles 20 minutinhos que Jesus ficou ali falando com a mulher, aqueles 20 minutinhos que o Senhor curou aquela mulher que já não tinha mais jeito, a minha filha morreu. Mas Jesus está ouvindo a história e Jesus fala assim, não morreu não, está dormindo. Mas ela estava morta, igreja. Mas Jesus falou, está dormindo, porque para Jesus a morte não é nada. Para Jesus a morte é um sono. Porque o poder de Jesus é muito maior do que a morte. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Em Lucas 8,49, estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salva. Crê somente e será salva. Jesus coloca todo mundo para fora, Jesus chama apenas Jairo e a mãe e os discípulos, e ele entra e encontra aquela menina sem vida, o espírito já não está mais nela. E Jesus fala, Talita cumi, levanta-te. Menina, levanta. E ela levanta. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. Nesse contexto, onde todos estavam lá fora, creio eu que esperando a vergonha de Jesus, esperando para velar aquela menina, e Jesus manda alimentar aquela menina que estava morta, porque agora ela já está viva, trazendo para aqui, para esse momento, mais uma revelação da parte do Senhor através da palavra. Para aquele que está morto, quando encontra Jesus, dá para ele alimento. Dá para ele alimento do Espírito. Aleluia. Alimente ele com a palavra do Senhor. Alimente ele com o conforto do Senhor. Traga a vida. Nós estamos acostumados a uma sociedade onde somos muito individualistas. Onde somos muito egoístas. Onde queremos só a nossa cura. Onde queremos só o nosso milagre. Onde queremos só as nossas bonanças. Onde queremos só as nossas riquezas. Mas o Senhor, nesse dia em que ele fez 2 milagres totalmente distintos, ele não excluiu ninguém. Ele pegou aquela que estava excluída, que já não tinha mais nada, que não tinha ninguém por ela, e ele curou. Mas ele curou também a filha do príncipe. Ele ressuscitou a filha do príncipe. O Senhor daquele tempo, ele ainda existe. O Senhor daquele tempo ainda opera milagres. Mas, como eu disse, teria vários cultos para poder dar todos os testemunhos. E o Senhor me visitou naquele hospital. Eu vi 6 anjos que me operaram só com as mãos. Depois da 2ª cirurgia que eu tinha feito e já não tinha mais jeito, eu estava podre. Eu estava num quarto onde ninguém podia entrar porque o quarto fedia, eu fedia. Eu dei infecção generalizada. Mas o Senhor, mais uma vez, me trouxe a vida. Para hoje estar aqui na Bélgica, olha que coisa linda, em outro país, levando a palavra dele. A gente não entende o querer de Deus. Talvez para mim seria melhor estar ao lado, para mim como pessoa, estar melhor ao lado da minha mãe, dos meus filhos, vendo as minhas netas crescerem. Mas o Senhor não me tirou da morte para ficar no conforto do meu lar, porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, foi para pregar o Evangelho. Amém. Arranca todo mal, Senhor, arranca, Senhor, da vitória dentro, da Miguel, e todos os demais, Senhor, aí abençoando, Pai, Jesus querido, Tu és grande, Tu és poderoso, o céu está aberto, Senhor.
Jesus